Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui nesta noite para, mais uma vez, glorificarmos o nome do nosso Deus. E, nesse instante, nós vamos começar orando e pedindo e clamando ao Senhor a bênção do nosso Deus. Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, mais uma vez neste dia, e queremos, ó Pai, agradecê-lo, ó Deus, pela Tua graça, as Tuas misericórdias que se renovaram na manhã deste dia. Ó Deus, pedimos também que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, enfermos, visite a cada um neste momento, que a Tua mão esteja estendida, ó Pai, realizando, ó Deus, o milagre da cura na vida de cada um, ó Pai. Ó Deus, também lembramos aqui da família do Teu servo, pastor Ronaldo Lidório, toda a família dele, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor complete o milagre da cura na vida de cada um deles, ó Pai. Sê, ó Deus, com cada um e aceite os nossos louvores e fale ao nosso coração nesta noite, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com este cântico que fala que existem momentos em que a gente pensa em até mesmo olhar para trás, mas é preciso buscar a ajuda em Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. 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 Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus, que está no Salmo de número 42. Salmo 42 nos diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está?
Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cachoeiras. Todas as tuas obras, as ondas e vagas, passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor, assim pois, nos abençoe. Queridos, este texto que nós lemos, escrito, um salmista, um dos mais conhecidos salmos da Bíblia, escrito pelos filhos, um dos filhos de Corá. E ele fala exatamente do que está acontecendo dentro dele, na alma dele, no íntimo. E é interessante nós notarmos este tempo de pandemia, este tempo em que o mundo inteiro está apreensivo, um dos maiores riscos que nós sofremos, mesmo aqueles que não se contaminaram, aqueles que não contraíram a doença, a Covid-19, mesmo estes correm um sério risco de, neste tempo de quarentena, neste tempo de distanciamento social, neste tempo de isolamento, onde a maioria deve e tem que ficar em casa, um dos maiores riscos é o risco da depressão. A depressão, que é uma enfermidade e que qualquer pessoa está sujeita à depressão e que foge completamente à vontade própria da pessoa. E ela não é que ela queira ficar daquele jeito. E muitos até nem compreendem a questão da depressão, achando que muitas vezes como se diz popularmente, é corpo mole, a pessoa ela não está tendo fé. Outros até apelam para uma questão muito pior, dizendo, olha, isso aí é demônio. Crente que é crente não fica deprimido, não entra em depressão. E é estranho ouvirmos isto exatamente daqueles que deveriam trazer uma palavra de esperança, daqueles que conhecem a Deus. É claramente já conhecido, diagnosticado, a depressão é uma enfermidade.
qualquer tristeza, qualquer angústia que a pessoa esteja sentindo, e que esta tristeza ultrapasse 15 dias, e que não existe necessariamente uma causa específica, mesmo que a pessoa tente dizer, é o que está acontecendo e tal, mas ainda assim não justifica, porque se fosse propriamente ou especificamente por conta da pandemia, todos deveriam estar deprimidos, e não é o caso. Então é preciso entender que depressão é sim uma enfermidade, que tem tratamento sim. O reverendo Hernandes diz que para depressão são 3, é como se fosse um tripé para a pessoa ser curada. Primeiro, é a oração, a fé, é o próprio Deus. Também a pessoa precisa de remédio, procurar um médico. E em terceiro lugar, então, uma terapia. Então, ou seja, a oração, remédio e terapia, é o tripé. E aqui então nós vemos quando a nossa alma está em conflito, e o salmista aqui, ele é algo até estranho a princípio, ele começa a conversar com a sua própria alma. Parece estranho isso. Muitos servos de Deus no passado, eles sofreram momentos de depressão na vida deles. Tiveram momentos críticos, terríveis, como o profeta Elias, por exemplo. Ele teve esse momento de depressão na vida dele. O próprio salmista, como acabamos de ler aqui. Ou seja, nós estamos sujeitos. Existem na história, na biografia de vários pastores, relatos de que eles sofriam de depressão. Por exemplo, um dos maiores pregadores de todos os tempos, considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele tinha uma enfermidade chamada gota e tinha também depressão. Havia momentos de grandes crises na vida do pastor Charles Spurgeon. Então, todos nós estamos sujeitos. Agora, é preciso ter cuidado para que não achemos que isso, a pessoa está ficando possessa, isso é uma questão espiritual. É claro que o inimigo, às vezes, pode usar desse momento para, às vezes, colocar até mesmo a pessoa numa situação difícil, porque o inimigo está aí e ele não tem piedade de ninguém, ele não tem dó de ninguém. Mas daí dizer que toda pessoa que está com a depressão, ela tem demônio no corpo dela, não é assim. Não é assim que funciona. Então, como nós resolvermos estes conflitos da alma? Quando a nossa alma está angustiada, e nós aprendemos com o salmista as atitudes que ele tomou, como ele agiu, e como também qualquer pessoa, ou mesmo você que está ouvindo, ou mesmo se você conhece alguém, é claro, é preciso orar, é preciso buscar, indicar um tratamento, uma ajuda profissional, seja um psiquiatra, seja um psicóloga, é preciso buscar ajuda sim, é preciso um aconselhamento, tudo vem para auxiliar, para ajudar. Mas, no primeiro momento, o que devemos fazer? Este, como dissemos, é um dos maiores riscos, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. E a primeira atitude é que você precisa sentir sede de Deus, falta de Deus. O versículo 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti, tem sede de ti. Então, ou seja, nesses momentos, o que nós precisamos de fato é
pensarmos: será que nós estamos sentindo falta de Deus? Poderíamos colocar até como uma palavra ainda mais suave: saudade de Deus, necessidade de Deus. Por que é usado a figura, a metáfora da sede? Por que é usado isso em relação a Deus? Primeiramente, Jesus, ele diz que ele, se alguém beber da água que ele der, jamais terá sede. Isso ele fala para a mulher samaritana em João capítulo 4. Se alguém bebe desta água aqui, por exemplo, mata a sede, mas depois volta a ter sede novamente. E por que é usado a metáfora, a figura de linguagem da sede, da água, e não do alimento? Por quê? Porque o alimento, o nosso corpo, se nós estivermos bem alimentados, com as nossas defesas, com a imunidade, nós conseguimos ficar vários dias sem alimento, muitos dias. Por exemplo, Jesus ficou 40 dias sem alimento. Ele estava orando e jejuando no deserto, logo após o batismo. Ele ter sido batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele ficou durante 40 dias orando e jejuando, sem nada comer. Mas não diz que ele não bebeu nada durante 40 dias. Com certeza ele bebeu água. Com certeza ele matou a sede dele ali no deserto, ainda que o deserto seja um lugar de pouquíssima água, mas ainda se consegue, através até de plantas, cactos, você retira a água ali. É raro, mas tem. O nosso corpo, principalmente em lugares adversos, de muito calor, muita seca, nosso corpo resiste no máximo 3 dias sem água, porque começa a desidratação. O nosso corpo precisa de água. Então, essa comparação que o salmista faz é muito simples. Se o nosso corpo sente falta de água e a gente precisa de água, considerando que o nosso corpo, 70% é formado de água, na verdade, assim como o nosso corpo precisa de água, por ser formado 70% de água, o nosso corpo, a nossa alma, precisa 100% de Deus. 100% de Deus. Santo Agostinho dizia que todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Enquanto este vazio não for preenchido, ele não vive. Ele não vive. Ele vegeta. Vegeta no sentido de passa pela vida. É uma vida estranha. Por isso que toda pessoa que não tem Deus, ela vai buscando satisfazer os anseios da sua alma em coisas, mas não consegue preencher. Não consegue se satisfazer. Porque nós só conseguimos encontrar satisfação somente em Deus. Somente em Deus. Por isso a primeira atitude é sentir sede, falta de Deus, anseio por Deus. E de repente você diz: mas e se eu não estiver sentindo isso? Só o fato de você dizer que não está sentindo falta de Deus já é um sinal terrível. Se você diz que não busca Deus, mas não está sentindo falta de Deus, tem algo muito estranho acontecendo. Como, por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo em que a gente não pode, como igreja, nos reunirmos, toda a igreja,
presencialmente, comunitariamente. Mas imagine, a gente passa um domingo sem vir à igreja, a gente sente falta. Passa 2, sente falta. 3, falta. Agora imagine quando a gente não começa a não sentir falta. Isso aí é complicado. Isso aí é muito complicado. Porque é sinal de que é como se a gente começasse a achar que a gente consegue viver sem Deus. E a gente não consegue. E a gente não consegue. Portanto, a água é essencial. Se a água é essencial para o nosso corpo, Deus é essencial para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para a nossa alma, para a nossa vida. Não é uma sobrevida, mas é a vida de fato, está em Deus. Por isso você precisa sentir sede de Deus. A segunda atitude para resolver esses conflitos da alma, você precisa buscar a Deus. Não adianta simplesmente sentir falta de Deus, mas não buscar. Adianta a pessoa sentir sede, mas não beber água. Só o fato dela sentir sede, a sua sede vai ser saciada? Ela precisa buscar a água, ela precisa beber a água, fazer a parte dela. Portanto, o versículo 3 deixa bem claro isso. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando? Quando eu irei e me verei face a face com Deus? Eu li certa feita um pensamento que diz o seguinte: a distância de Deus está simplesmente a uma oração. A distância sua de Deus, a distância nossa de Deus está a uma oração. Basta você orar, basta nós orarmos. Buscar a Deus é buscar em oração. E é o próprio Deus quem nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus não aceita ser dividido, Deus não aceita ser buscado mais ou menos, ou tudo ou nada. Com Deus é assim. Não adianta a pessoa, alguém perguntar, e aí, você tem Deus na sua vida? Ah, mais ou menos eu tenho Deus. Ou tem ou não tem. Isso vale para a nossa vida, para o significado, para o sentido da nossa vida aqui, é de fato nós termos a Deus e buscarmos Deus, nos alimentarmos de Deus. Jesus orava todos os dias. A primeira coisa que Jesus fazia ao acordar era orar. E aí uma pergunta que não quer calar: mas por que Jesus orava? Por quê? Qual o sentido de Jesus orar? Se ele não tinha pecado, se ele é filho de Deus, por que ele orava? Ele orava para naquele dia saber exatamente qual era a vontade do Pai para a vida dele. Qual era a vontade do Pai para a vida dele. Ele disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus orava para nos deixar o exemplo, para mim, para você, para todos nós. Por exemplo,
o que você faz quando você acorda no meio da noite, nas madrugadas? O que você faz? Simplesmente fica brigando com o travesseiro? Brigando com a cama ali para dormir? Para voltar a dormir? Você já parou para pensar que pode ser Deus te despertando para você falar com Ele? Então aprenda a buscar o Senhor em qualquer momento, em qualquer hora. Até porque o apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas como orar sem cessar? Orar o tempo todo em espírito, o nosso espírito, a nossa mente o tempo todo, buscando o Senhor, falando com Deus. Por isso, para resolver os conflitos da alma, porque sempre o nosso maior conflito, sempre o nosso maior problema, sempre é com Deus. Sempre é com Deus. Temos problemas psicológicos, problemas físicos, temos. Mas sempre o nosso primeiro problema, número 1, se nós não buscamos Deus, estamos tendo problema com Deus. Tem uma frase do pastor Jeremias, e é uma frase que eu gosto muito, e ele diz assim: se você obedece a Deus, ouve a voz de Deus, busca a Deus, você é abençoado. Se você busca a Deus, você é abençoado. Mas se você não busca a Deus, se você não obedece a Deus, você está encrencado. Você está encrencado com Deus. Então cá para nós, eu acho que você não vai querer encrenca com Deus, não. Eu acredito que não. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa que tenha juízo, ele não vai querer estar encrencado com Deus. Portanto, se a sua alma tem conflitos, você está cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, como qualquer pessoa pode passar por momentos assim, busque a Deus. Busque a Deus. Outra atitude que a gente tem que fazer, momentos como estes são momentos de lágrimas, são muitas vezes momentos de choro, choro incontrolável, a maioria das vezes. Você precisa continuar com suas lágrimas, mas ao lado de Deus. O verso 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Nessas horas, deixa eu dizer bem claro para você, é capaz de a maioria das pessoas que se aproximam de você, muitas vezes quando você está precisando, quando você está enfermo, em depressão, não faltam aqueles que dizem assim: ei, você não é crente? Você não é cristão? Você não tem Deus? Cadê o teu Deus? O teu Deus, onde é que ele está? Se Deus te ama, por que ele não resolve esse problema logo na sua vida? Cadê Deus? E essa pergunta, ela vai fundo na alma, ela vai fundo no coração. E aí você não sabe o que fazer. Deus, ele sempre está ao nosso lado quando nós clamamos. Sempre. Jesus foi chamado e é chamado Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós, está em nós, então Deus não está distante. Deus não está distante. E ainda no Salmo 56, versículo 8 diz: registra tu mesmo o meu lamento,
recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? As nossas lágrimas, elas não são desperdiçadas por Deus. Elas não caem ao chão e ficam no acaso, não. E o salmista diz num sentido bem figurado, mas que nos dá acalma o nosso coração, nos dá um conforto muito grande, quando diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca num odre e registra as nossas lágrimas no livro. Se assim, obviamente, é claro que é figurativamente falando, nas palavras do salmista, no Salmo 56, versículo 8, é como se lá no céu existisse o livro das lágrimas. O livro das lágrimas. Então Deus recolhe, Deus registra as nossas dores. Só para ficar registrado? Não, não é para isso. O Salmo 126, versículo 6 diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E ainda em Apocalipse, nós vemos e lemos ali que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Há para mim, um dos hinos mais bonitos do Grupo Elo, antigo Grupo Elo, quando diz que lá no céu, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá pecado, não teremos a presença do inimigo lá no céu, as lágrimas não mais rolarão lá no céu. Este hino fala isso, porque as lágrimas estão reservadas para aqui. É o tempo de dor, mas é ao mesmo tempo um tempo de conforto de Deus. É um tempo de que Deus vem ao nosso encontro e nos dá a paz e derrama a sua paz. Deus registra, Deus recolhe e Deus há de enxugar todas as nossas lágrimas. Mas uma outra atitude também, que o salmista tomou esta atitude, que nós também podemos tomar essa atitude, é deixar o passado para trás. O verso 4 diz assim: lembro-me destas coisas e dentro em mim se derrama a alma, como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas espera aí, você observou bem as palavras do salmista? Deixar o passado para trás, mas ele não está falando de coisa ruim aqui não, já observaram? Ele está dizendo que o tempo que ele passava com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que a referência aqui é de coisa boa e a gente tem que deixar no passado? Porque um dos sintomas exatamente da depressão é a melancolia. É a pessoa que vive agarrada às lembranças do passado, sejam elas, tenham sido ruins, que tem que ser deixado, mas nesse caso aqui, ficar só lembrando de que aconteceu no passado, de coisa boa, também não ajuda. Também não ajuda. Por quê? Por que não ajuda? Porque a questão é que a impressão que se tem aqui é de que Deus fez no passado, mas ficou no passado. Parece que não vai voltar mais.
Parece que não vai acontecer mais. E a pessoa fica só remoendo, ruminando aquilo que aconteceu no passado. Por isso que o próprio Deus, em Isaías 43, versículo 18, ele diz: não considereis as coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque Deus, Ele não muda, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, para sempre. Deus é Deus, Deus não muda. Porque se nós ficarmos presos, tempo bom era aquele, saudades daquele tempo, tempos que não voltam mais. Será que isso ajuda? Claro que não. Claro que não. Deus, Ele não fica preso dentro de um museu, dentro de um baú de lembranças do passado. Deus é o Deus eterno, de hoje, de ontem, de hoje, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Tu és Deus. Por isso que é maravilhoso nós lermos a palavra de Deus, todas as histórias do passado, do que Deus fez no passado. Mas não apenas como historinhas, para a gente ler e achar bonitinho. Não, é muito mais do que isso. Por isso, seja o que Deus fez no passado, é maravilhoso para a gente relembrar que Deus é poderoso. Mas o que a gente tem que entender é que o passado não deve nos controlar. Quem deve nos controlar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está em nós e que mostra quem é Deus, para que a gente olhe para Deus, para que a gente busque Deus. Muitas vezes o passado é só sinônimo de fracasso, de derrota, de destruição. E aqui a gente não está falando nada de negócio de autoajuda, de coach, nada disso não. A gente está falando é de Deus, é da palavra de Deus. A gente vive de promessas de Deus, promessas que nos levam a olhar para frente, olhar para o futuro. Imagine esse tempo que a gente está vivendo, se nós ficarmos agarrados ou nas lembranças do passado, ou mesmo nesse tempo presente estranho que a gente está vivendo. Isso aqui não traz felicidade para a gente, não. Nós temos que estar firmes e firmados em Deus, no Senhor. Uma outra atitude para vencer os conflitos da alma. Você precisa confrontar o seu desânimo, a sua tristeza, a sua angústia. O versículo 5 nos mostra isso. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É um versículo, a princípio e aparentemente, quando a gente lê, no primeiro momento assim, é estranho. Como é que alguém conversa consigo mesmo? E a gente vê o salmista fazendo isso. É como se o salmista olhasse para dentro de si e começasse a conversar com a alma dele. Ei, alma, o que está acontecendo com você? Por que você está abatida? Parece até que não é ele, mas é ele mesmo. Mas é como ele toma essa atitude meio que aparentemente fora do normal, fora da razão, fora de sentido de ser, mas é como se ele conversasse consigo mesmo, dizendo em alto e bom som, dizendo assim, ó, não fica assim não, viu? Não estou gostando de você agir desse jeito não. Espera em Deus. Você me prejudica desse jeito. Olha, é estranho isso. É estranho.
Mas é preciso entender que o salmista aqui, ele está lutando contra esse sentimento. Ele não está cedendo a esse sentimento, ele não está sendo controlado. Ele está relutando. Por isso que a gente ouve isso de palavras de médicos, profissionais na área da saúde, e certa feita o médico disse exatamente isso. Ele disse assim: olha, os remédios, eles são muito bons, por exemplo, até mesmo na questão da depressão, por exemplo, mas ele diz que os remédios seriam comparados, por exemplo, a uma muleta, né? A muleta, uma pessoa que precisa de muletas para andar. E aí, de repente, as muletas estão ali na parede, em pé na parede, a pessoa está perto. Não adianta ele gritar para as muletas: olha, venha para cá, eu preciso caminhar, eu não consigo andar sem vocês. Não, ele precisa fazer um esforço. Se não tiver ninguém por perto ali, ele precisa fazer um esforço, ele precisa buscar aquelas muletas, colocar debaixo dos seus braços, e aí ele fazer força, um esforço para ele conseguir caminhar. Então os remédios, nesse caso, segundo esse médico, ele fala que funciona dessa forma na questão da depressão. O remédio não vai fazer tudo, a muleta não vai fazer tudo, ela não vai por si só carregar a pessoa. Ela vai dar o suporte. Então a pessoa não pode se entregar de maneira nenhuma. Portanto, nós precisamos questionar os nossos próprios sentimentos. Questionar. Por que você está assim, alma? Por que eu estou sentindo isso? E não se entregar, não ficar enclausurado num quarto escuro, fechado, porta fechada, e não querer ver ninguém. Isso são sentimentos ruins, e principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de afastamento social, pessoas idosas que às vezes precisam ficar um tempo isoladas, então correm esse risco, até pessoas novas também. Então é preciso ter muito, mas muito cuidado. E finalizando, a última atitude: é preciso, para vencer e resolver esses conflitos da alma, é preciso renovar a esperança em Deus. O versículo 11 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Parece até repetindo o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta lição é tremenda para nós. Porque se nós estamos falando de algo que é mais forte, ou seja, de uma enfermidade que é mais forte do que nós, de uma angústia que é mais forte do que a nossa própria força, então não adianta nós buscarmos forças em nós mesmos. Não adianta. Por isso que nesse quesito, nessa questão, sejam todos os livros de autoajuda não conseguem ajudar absolutamente nada. Não conseguem ajudar. Os chamados hoje, os coach gospel, também não conseguem ajudar. Comece a olhar dentro de você, veja o valor que você tem, e você é bom. Isso não ajuda, porque a pessoa não está conseguindo ver isso. Então ela precisa buscar e saber e esperar, não em si mesma, mas esperar em Deus. Como o reverendo Hernandes sempre diz, nós não precisamos de autoajuda, mas nós precisamos de ajuda do alto, é de Deus. Por isso o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. E ele completa: quem é Deus? A Ele o meu auxílio e Deus
meu. Deus meu. A gente precisa até mesmo questionar isso. Quem é o seu Deus? Se responder a pergunta onde está Deus não é tão difícil, como aprendemos que Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo, e é claro, só tem Deus aqueles que são filhos de Deus, só tem Deus aqueles que entregaram sua vida a Deus, só tem Deus aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Esse tem Deus. Esse tem Deus. Mas a pergunta é: quem é o seu Deus? O salmista aqui no final, ele já não tem mais dúvida de quem é Deus, de quem é o Deus da vida dele, de quem pode ajudá-lo, quem pode auxiliá-lo, quem pode resgatá-lo daquela angústia. O salmista não tem mais dúvida. E neste momento, a gente aprende na palavra de Deus que o que vai te ajudar não é a força do seu pensamento positivo, embora seja bom, mas não é tudo. Não é a religiosidade, religião por religião em si, não é a fé na fé, mas é a esperança em Deus, é a esperança no Senhor. Por isso hoje existe e sempre existirá esperança para a sua dor, esperança para a sua vida. E Jesus é quem pode nos dar vida e vida em abundância. Só Ele que é a própria vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e a nossa vida. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Desfalecermos, Cristo
Vamos orar mais uma vez neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, neste instante, ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que sempre nos traz esperança. Sempre, ó Deus, reacende em nós a fé e a certeza da alegria que nós precisamos para vivermos, vem do Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor neste momento visite cada pessoa neste instante. Visite, ó Deus, aqueles que estão enfermos fisicamente, que estão, ó Deus, acamados. Visite-os, ó Pai. Seja, ó Deus, em suas casas, nos seus leitos, seja também, ó Deus, nos hospitais, que o Senhor vá ao encontro de cada um neste momento, Deus. Mas também pedimos, ó Pai, por aqueles que estão angustiados, deprimidos, ó Deus, que estão cheios de conflitos na sua alma, cheio de perguntas, ó Pai, questionamentos, sem saber, ó Deus, o que fazer, como o salmista que mostrava, ó Deus, ali angústia na alma, mas que não se entregou à angústia, à tristeza, pelo contrário, buscou o Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada um dos teus filhos e filhas neste momento, ó Deus. Restitua, ó Pai, a alegria da salvação. Cura, ó Deus, que o Senhor tire, ó Pai, toda a tristeza da alma. Que o Senhor possa enxugar toda lágrima, ó Deus. Que o Senhor encha o nosso coração de esperança. Mesmo neste tempo, ó Pai, de pandemia, tempos, ó Deus, nebulosos, tempos, ó Deus, cheios de incertezas, mas nós confiamos, ó Pai, no Senhor. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Através do poder que opera em nós, o poder que vem do Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor conforte os corações de cada um neste momento. Que possamos não olhar para o passado, mas olharmos nos teus olhos. Olharmos para o Senhor, fitarmos os olhos em Ti. Ó Deus, assim como o Salmo 123 diz, assim como o servo está com os olhos fitos na mão do seu Senhor, assim também como a serva, ó Deus, nós estamos todos nós servos, filhos do Senhor, com os olhos fitos em Ti, esperando o momento do Senhor, ó Deus, eliminar todo este mal que está alcançando e alcançou o mundo todo. Que o Senhor possa, ó Deus, curar, que o Senhor possa, ó Deus, eliminar completamente este vírus, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos, clamamos, confiamos e esperamos em Ti, por Ti, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Deixamos aqui o convite para próximo domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Online, sempre aqui através da Primeira Igreja Presbiteriana, no Facebook, o canal do YouTube da igreja, você pode acompanhar aí. Também, a partir das 10 da manhã,
Nós temos aí acompanhado o trabalho da tia Fabrícia com a Escola Bíblica Online para as crianças, e elas têm acompanhado, têm feito as tarefas. É a tia Fabrícia, juntamente com o Nicolau, sempre ali dando uma força também, ajudando. E à tarde, às 18 horas, o culto infantil também online, com a tia Valdirene, também ministrando juntamente com o Samuel, né, o filho dela, ministrando o culto infantil para as crianças. E a gente tem visto um acompanhamento muito grande da EBD online, do culto infantil. As visualizações, né, dos vídeos têm sido muito boas, graças a Deus. Crianças acompanhando, fazendo tarefas, isso no Brasil todo, né, várias partes do Brasil, crianças estão acompanhando e fazendo as tarefas. E também, logo mais, no domingo ainda, às 19h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, também online, se Deus quiser. Sempre horário de Brasília, 9 da manhã e 19h30, também horário de Brasília, aqui ao vivo pela live, através aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Venécia. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.